Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este estudo do livro Pão Nosso. É sempre muito bom podermos falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, que Deus possa nos abençoar em mais este estudo, que possamos realmente captar todas as lições que Emmanuel irá nos passar nessa lição. Então, o capítulo escolhido para hoje foi a lição 155 do livro Pão Nosso, intitulado Contra a Insensatez. Mas para iniciarmos, nós escolhemos uma passagem do livro Pai Nosso, de Meimei, intitulada Fé e Perseverança. E eis que Meimei nos conta. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos que lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas ó, que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levando consigo a pedra, e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna, e com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar o refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Bom, meus amigos, a lição é bem clara nessa passagem do livro Pai Nosso. Quantas vezes, ao nos depararmos com alguma pedra no caminho, ao invés de seguir o exemplo do nosso irmão e tentar lapidá-la, para enfim conseguirmos alcançar o diamante do crescimento espiritual, jogamos de lado, desistimos e perdemos com isso nossa oportunidade, muitas vezes a nossa própria encarnação, tendo que repetir mais uma vez todo o processo reencarnatório para conseguir alcançar os nossos objetivos de evolução. E por que escolhemos essa mensagem para introduzir o nosso estudo de hoje? Emmanuel, nessa lição 155, vem ressaltar uma parte da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 3, onde diz: Sois vós tão insensatos
que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Bom, vamos primeiro tentar contextualizar essa passagem de Paulo e o porquê dessa afirmação. Bom, Paulo viajou por muitas terras para divulgar o Evangelho. E a Galácia, onde ele fundou, né, os núcleos cristãos com os Gálatas, foi uma de suas primeiras viagens. A Galácia ficava mais ou menos nessa região aqui da Ásia Menor. E a igreja que foi fundada por Paulo nessas suas primeiras viagens teve um aspecto interessante, pois era formada por muitos judeus convertidos. E muito tempo depois, Paulo ouviu que nesses núcleos onde ele havia fundado, né, esses primeiros núcleos cristãos, estavam tendo algumas deturpações do Evangelho do Cristo. Ele escreveu essa carta mais ou menos por volta do ano 55, 57 depois de Cristo. E quais eram os problemas que estavam acontecendo? Basicamente, a deturpação do Evangelho do Cristo, pois exatamente como muitos haviam sido convertidos do judaísmo, os costumes e a forma de pensar judaica ainda estavam muito arraigados a esses cristãos. E eles começaram a misturar um pouco os ensinamentos de Paulo sobre o Cristo com as tradições ainda que carregavam de si judaicas. Principalmente por dois aspectos. Primeiro, porque Paulo pregou não só para os judeus, mas também para os gentios. E essa pregação, que era universal, incomodava alguns desses novos cristãos, com aquela velha ideia de um povo escolhido, de que somente esses judeus convertidos deveriam levar a palavra do Cristo. E gentios eram todos aqueles que não eram judeus naquela época. E Paulo pregou para todos. Então, dentro dos núcleos, né, cristãos fundados, existiam tanto gentios quanto os judeus convertidos. E, inclusive, uma das grandes discussões que estavam voltando era a parte da circuncisão por conta desses gentios, que era um costume judaico. E o burburinho, digamos assim, ficou tão grande que começaram até a questionar mesmo se Paulo era realmente digno de ter passado os ensinamentos do Cristo, uma vez que ele não era um dos apóstolos. E eis que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, exatamente esclarecendo todos esses detalhes que ele já havia colocado na sua primeira ida à Galácia, sobre a pregação aos gentios, do amor universal de Cristo, e principalmente colocando quantas vezes, né, ele teve contato com os discípulos de Jesus, e em uma dessas partes ele fala exatamente isso, que eles estavam esquecendo, apesar de terem começado com aquele princípio nobre que o cristianismo despertou nesses judeus convertidos, estavam novamente retornando aos mesmos erros que eles tinham do passado, aos erros dos costumes, aos erros que prendiam eles à matéria, à carne. E é exatamente isso que Emmanuel vem debater, vem nos levar a relembrar dos ensinamentos do Cristo nesta lição. Quando ele fala exatamente, e vós que tendes começado, né, com tão grandes ideais, agora vão fazer o caminho inverso de ser deixado levar novamente pelos problemas do mundo, pelas discussões iníquas, pelas discussões materiais,
Em vez de procurar o cerne do conhecimento cristão, em vez de procurar realmente o diamante dentro da pedra. E é interessante porque essa passagem nos lembrou muito a parábola do semeador. E aí colocamos esse pequeno trechinho para nos relembrar só essa pequena parte da parábola, em que Jesus nos conta: e sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Acho que dá para entender por que essa parábola, trouxemos essa parábola em relação a essa lição de hoje. Mas vamos debatê-la um pouco melhor mais à frente agora. Emmanuel, então, nos seus apontamentos, esclarece que inúmeras vezes nós, cristãos, procuramos o consolo divino na religião, nos ensinamentos do Cristo. Mas acabamos, depois dessa primeira parte, em que estamos ávidos pelo conhecimento superior, nos deixando levar. E separa exatamente duas grandes situações que ocorrem neste momento. E destaca: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Ou seja, ao invés de começarmos e conseguirmos nos evoluir, acabamos voltando ao princípio de onde começamos, as nossas imperfeições. E é exatamente isso que Emmanuel tenta esclarecer nesses dois pontos. A primeira situação em que isto ocorre é quando temos, que é muito corriqueiro, os nossos problemas da vida. O próprio sofrimento nos leva a procurar um consolo, um bálsamo, para que possa abrandar um pouco essa nossa dor, essa nossa aflição, este nosso momento familiar tempestuoso. E encontramos, porque o Evangelho de Jesus nos consola, nos dá esse bálsamo. E uma vez que nos recuperamos, uma vez que nos encontramos restabelecidos, por podermos aurir um pouco disto, nos deixamos levar novamente pelas mesmas situações que muitas vezes nos levaram ao problema pelo qual buscamos inicialmente a cura, o bálsamo. Ou seja, começamos de novo com grandes ideais, com a nossa boa vontade, mas a partir do momento em que aquela dor, aquele sentimento ruim, não mais nos obriga a caminhar, a continuar, voltamos à nossa zona de conforto. E ao retornar a essa zona de conforto, acabamos tentando adequar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Espiritismo, ou seja, de qual credo religioso que tivemos, que abracemos, aos nossos prazeres, às nossas imperfeições. E acabamos muitas vezes abandonando e esquecendo. É aquele famoso:
eu quero fazer, eu vou abraçar um trabalho na casa espírita, eu vou fazer palestra, eu vou trabalhar com jovens, com crianças. No começo parece que tudo é lindo porque a dor nos impede. Nós queremos, parece que quanto mais trabalho tivermos, quanto mais atividades nós abraçarmos, aquilo dali vai conseguir aliviar um pouco a nossa dor. E a partir do momento que aquela dor passa, que aquela dor cessa, todas as nossas promessas, tudo aquilo que falamos que iríamos fazer, queríamos construir, cai por terra. E dessa forma nos esquecemos do motivo que nos levou ali e continuamos na nossa zona de conforto. Muitas vezes, adiando mais uma reencarnação, a resolução dos nossos problemas, não espiando aquilo que deveríamos espiar, não passando pelas provas que nos ajudariam a melhorar, a triunfar melhor no nosso crescimento espiritual. E essa é a parte onde nos lembra a parábola do semeador, que outra parte dos espinheiros caiu nos espinheiros, e os espinheiros subiram e sufocaram. São exatamente essas seduções que o mundo nos dá. E que uma vez cessada a nossa dor, cessada a nossa angústia, nós retornamos para a nossa vida no comum. Retornamos para o nosso dia a dia, onde o crescimento espiritual, infelizmente, não faz parte da nossa rotina. Entendam, não estamos aqui falando que não devemos procurar, lógico, momentos de lazer, momentos felizes, que o espírita, o cristão, simplesmente é trabalho todas as horas do dia. Ao contrário, temos responsabilidades com as nossas famílias, com os nossos pais, os nossos avós, com os nossos filhos. E isto é inteiramente louvável. Agora, é exatamente a parte em que esquecemos que, nesse contexto, o conhecimento espiritual, a vivência espiritual, se torna exatamente um grande suporte para a nossa vida material. É o que nos irá dar força para passar pelos momentos difíceis da nossa vida. E quando tiramos isso da nossa vida, de novo, por aquele momento infeliz, por aquela dor, por aquela angústia ter passado, tiramos o nosso próprio suporte, aquilo que no futuro poderia nos ajudar a ter momentos mais alegres com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges. Faz parte da nossa evolução entender essa relação entre as nossas obrigações materiais, pois estamos no mundo, vivemos num mundo de provas e expiações. Não temos como fugir disso. Temos obrigações, temos deveres materiais e devemos cumpri-los. Mas não podemos nos esquecer que é o nosso lastro espiritual que vai garantir que consigamos passar por todos esses problemas materiais de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, mais suave, muitas vezes. É dessa forma que vamos conseguir aurir forças e buscando cada vez mais entender as situações que nos estão ao redor. Quantas vezes estamos num momento de aflição e exatamente quando paramos e realizamos uma prece, a inspiração do mais alto vem. É neste momento em que conseguimos captar o que muitas vezes os nossos amigos espirituais estão nos soprando há muito tempo, para resolvermos um problema,
para que aquele problema se torne mais leve, mais tranquilo, para que achamos a solução para muitas dificuldades da nossa vida. Só que muitas vezes a sedução do mundo ainda é muito forte, a nossa zona de conforto, o nosso famoso sofá com Netflix, muitas vezes é muito mais cativante do que o trabalho na caridade, do que um trabalho com jovens, do que muitas vezes podermos pelo menos ajudar, ouvir um colega, ouvir um amigo, conversar mais com os nossos filhos. E é isso que Emmanuel ressalta nessa primeira situação. Mas existe uma segunda situação. E nessa segunda situação, não temos o problema. É aquela situação que conhecemos uma religião, adentramos a doutrina espírita, por exemplo, e ficamos deslumbrados com tudo que ela tem nos a oferecer, com tantos esclarecimentos, com tudo aquilo de bom que ela nos traz. Temos grandes ideais, queremos novamente abraçar vários trabalhos, fazer vários trabalhos, ajudar onde puder e onde for necessário. Mas acontece que não é por estarmos trabalhando no bem que sofrimento, que dores não estarão presentes em nossa vida. Não é por estarmos exatamente buscando uma evolução espiritual através do conhecimento das verdades espirituais que teremos uma vida plena e tranquila. É a famosa recompensa, como se fosse uma barganha com Deus, como se estivéssemos negociando o nosso trabalho com a recompensa de não termos mais problemas em nossa vida. E isso só nos lembra uma palestra de Raul Teixeira, quando ele diz que ele, em determinado momento, parou de pedir por paciência, porque cada vez mais que ele pedia a Deus por paciência, ele encarava situações onde ele tinha que exercer a paciência. Pois é dessa forma que aprendemos, exercitando. E esquecemos que isso faz parte da nossa evolução, que o sofrimento, neste mundo em que ainda estamos, faz parte da nossa evolução. E que não é por estarmos no trabalho do bem, abraçando muitas vezes um trabalho dentro de um centro espírita, de uma igreja, de um templo, seja ele qual for, que vamos estar livres dessa situação. Que não vamos encarar problemas na nossa vida. Que não vamos estar sujeitos a tempestades no nosso jardim. Tudo isso nos remete de novo à primeira lição, pois nessa hora precisaremos lapidar a pedra para finalmente conseguirmos alcançar o diamante. E se não nos esforçamos para fazer isso, acabamos simplesmente com um peso material que não nos é útil para nada. Se lá na história de Meimei e do Pai Nosso, aquele terceiro servo tivesse simplesmente se contentado em deixar de lado aquela pedra, ele não teria conseguido realizar tudo o que realizou. Foi exatamente a lapidação da pedra que fez com que ele entendesse como até mesmo ele poderia usar de uma forma melhor a riqueza que era advinda daquele diamante. E é exatamente por isso que muitas vezes a primeira situação ocorre em nossa vida. A velha história de que se não formos pelo amor, acabamos indo pela dor. E nessas duas situações que Emmanuel destaca, de qualquer forma, voltamos àquela velha frase do começo,
Começamos com ideais grandiosos, seja instigados pela dor, seja instigados pela euforia inicial, mas no final desistimos e retornamos à nossa inferioridade espiritual. Estagnamos na nossa inferioridade espiritual. E essa segunda situação nos remete àquela outra passagem da parábola do semeador, em que se diz que a outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, mas por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, por não ter raiz, ressecou-se. Quantos de nós já não fomos solos pedregosos? Porque vamos entender que isso não ocorre somente uma vez. Quantas vezes nós não somos o solo pedregoso em meio a diversas situações da nossa vida? Ficamos empolgados por algo novo que conhecemos, um trabalho na seara do bem, um desafio novo dentro da casa espírita, dentro do grupo espírita, mas exatamente, não conseguimos embasar essa empolgação na certeza de que não estaremos, por abraçar aquele trabalho, por estarmos desempenhando aquela atividade, livres do sofrimento, das tempestades. Mas, de novo, que é esse conhecimento espiritual, é essa vivência espiritual que irá nos dar o lastro que necessitamos para construir a nossa base, que irá dar o suporte para outros problemas que poderão vir à frente e que irão vir. Afinal, estamos em um planeta de provas e expiações. Um planeta caminhando para a regeneração, onde teremos ainda que exercitar muito os nossos sentimentos, o nosso espírito, para que possamos galgar sentimentos melhores, para que possamos galgar situações melhores no nosso crescimento espiritual. De qualquer forma, em ambas as situações, temos exatamente o mesmo resultado, que é o que Emmanuel destaca. Voltamos aos nossos velhos hábitos e tentamos adequar os ensinamentos, muitas vezes, aos nossos caprichos. É aquela velha história, não, se eu não for hoje, tá tudo bem. E aí o hoje se torna amanhã, se torna no próximo final de semana, no outro final de semana, o próximo mês, os próximos 2 meses, e daqui a pouco estamos 1 ano, 2 anos afastados do trabalho do bem. E é essa, meus amigos, a insensatez, a falta de bom senso que Emmanuel se refere. E ele destaca: dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Ou seja, partimos em busca desse ouro espiritual, desse tesouro espiritual. Mas no meio do caminho, acabamos estacionando e parando no charco, na lama que precisamos cavar para poder achar o nosso ouro. E mais uma vez, precisamos retornar, voltar, para lapidar novamente aquela pedra, até conseguirmos finalmente encontrar o nosso tesouro, o nosso diamante. Então, meus irmãos, que tenhamos isso em mente, que o caminho para o bem não é fácil. Ele realmente exige a fé e a perseverança. Mas ele é extremamente recompensador. Que possamos ser realmente vigilantes, como Jesus nos ensinou, e possamos estar com as nossas forças voltadas para o bem,
cientes de que realmente as seduções do mundo estão aí para nos testar a nossa caminhada aqui na Terra, mas que Jesus está sempre conosco, nos ajudando e nos amparando, pois nunca, nunca estamos sós. Que tenhamos a força, então, e a perseverança para continuar nesse caminho, não desistindo nas primeiras dificuldades e não recorrendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, somente nos momentos de dor e de tristeza. Que Jesus, então, nos ilumine e nos abençoe, hoje, agora e sempre. Sigamos com Deus.